só, quando a gente vai formar as frases no passado, no inglês, você tem que entender que você vai ter que modificar o verbo quando você está montando essa frase na afirmativa. E dependendo do verbo, ele pode ser regular ou irregular. Se ele for regular, é até mais fácil. Por quê? Olha só, porque quando você formar a sua frase, para mudar o verbo para o passado, você só vai ter que acrescentar o ed no final dele. Então, simplesmente acrescentar o ed já vai mudar o verbo para o passado. Então, olha só esse exemplo aqui, ó, com o verbo listen, que é o verbo ouvir. Repara que eu não pronunciei listen, tá? Listen não existe. Você não pronuncia o T. A forma correta de pronunciar seria listen. Listen. Vou até colocar aqui na tela, ó, a pronúncia usando uma das técnicas do método EA. Ó, o verbo ouvir você pronuncia assim, ó. Listen. Listen. Como se fosse 2 S's. Quer ver? Vai aparecer na tela aqui para você agora, ó. Tá vendo? Eita, coloquei errado. Listen. Ou seja, primeiro aqui, ó, ouvir, e em segundo a pronúncia. Listen. É o verbo ouvir. E para formar uma frase com o listen no passado, eu preciso modificar o verbo para o passado. E o listen, ele é um verbo regular. Então, a única coisa que eu preciso fazer é colocar o ed no final. Então, fica listened. Listened. Repara que eu não falo listened, não é esse ned a pronúncia. Você só vai pronunciar o D ali no final de forma bem sutil. Ó, I listened. Ó, eu posso dizer, por exemplo, eu ouvi música ontem. É um exemplo de uma frase no passado. Então, ó, I listened to music yesterday. I listened to music yesterday. Eu coloquei o exemplo aqui embaixo, tá vendo? Ó, I listened, eu ouvi, to music, música, yesterday, ontem. Então, nos verbos regulares, a única coisa que você vai precisar fazer no verbo para mudar ele para o passado é acrescentar o ed no final dele. O verbo listen é um exemplo aqui de um verbo regular. Temos outros verbos regulares. Por exemplo, o verbo assistir, que é o verbo watch. Watch. Pode repetir comigo, ó. Watch. Watch. Ele também é regular, então se eu quero formar o passado dele, eu só vou acrescentar o ed ali no final. Então, ao invés de falar watch, eu vou falar watched. I watched TV. Eu assisti TV semana passada. Então, I watched TV last week. Eu assisti TV semana passada. Tá vendo como não é difícil? Você só precisa lembrar. Poxa, eu quero formar essa frase no passado, então eu vou colocar o ed ali no final desse verbo, é claro, se ele for regular, entendeu? Então, os verbos regulares no inglês, no passado do inglês, é os que só colocam o ed ali no final, que ele formou o passado. É muito simples, it's very simple. E eu vejo a galera complicando isso, sabe? A galera pensa, ó, se esse regular aqui, você vai decorar essa lista, isso aqui é um erro, gente. Eu vou te mostrar no final aqui da aula qual é a forma mais eficiente de você aprender os verbos em inglês. E é claro que não é através da decoreba, que muita gente aplica por aí, beleza? Então, ó, mais um exemplo de um verbo regular é o verbo play, que é o verbo jogar. Play. I play soccer. Eu jogo bola, eu jogo futebol, né? I play games. Eu jogo jogos, né? I play with my son. Eu brinco, né? Pode ser brincar, jogar com meu filho. I play with my son. Só que se eu quero formar o passado, uma frase no passado, eu vou colocar o ed ali depois do play. Aí vai ficar played. I played. Então, por exemplo, se eu quiser dizer eu joguei, ó, I played with my son. Ou seja, uma frase no passado aqui embaixo, ó. Eu brinquei com meu filho, eu joguei com meu filho, né? Tem esses dois sentidos, brincar ou jogar. I played with my son. Então, quando o verbo for regular, basta você simplesmente acrescentar o ed no final dele, que você vai conseguir transformar a sua frase para o passado. It's very simple, é muito simples, tá? Então, gente, esse é o segredo dos verbos regulares e eles são mais fáceis, tá? Por que é mais fácil? Porque você só lembra, olha só, eu quero formar o passado, ed no final e acabou.